Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que estiverem assistindo essa apresentação. Meu nome é Igor e irei apresentar agora o trabalho de cálculo 3, que esse trabalho é sobre aplicações em circuitos elétricos. O grupo é composto por mim, Igor Eduardo, pelo Fábio César, pela Isabela Cecílio, pelo Pedro Henrique e pela Sandy Soares. Agora, falando aqui sobre os circuitos elétricos, pessoal. Basicamente, a definição aqui, a introdução de que é um circuito elétrico, eles são basicamente ligações de elementos, igual geradores, capacitores e coisas do tipo, que são realizados por meio de algum condutor. E esse condutor ele permite a circulação de corrente elétrica graças a uma diferença potencial que a gente aplica a cada ponto ali do circuito. E os circuitos elétricos eles são utilizados em dispositivos eletrônicos para distribuição para cidades e tudo mais, e basicamente tudo que a gente usa elétrico em casa. Basicamente não, exatamente tudo que a gente usa elétrico em casa. E os circuitos elétricos eles podem ser formados por diversos elementos de acordo com a função que a gente deseja. Agora aqui falando sobre os principais elementos dos circuitos elétricos que a gente utiliza, temos as fontes de alimentação, que basicamente elas são capazes de gerar ali uma diferença de potencial entre as pontas dos circuitos e induzir assim uma corrente elétrica. E também temos o resistor, que basicamente resistores geram uma oposição à passagem de corrente, e nisso a gente consegue limitar a corrente de circuito, basicamente fazer divisores de tensão, tem uma infinidade de utilidades. Os capacitores eles são componentes que eles armazenam energia em forma de campo elétrico, e essa energia armazenada ela pode ser liberada rapidamente, quanto carregada também rapidamente, onde o capacitor ele é formado basicamente por duas placas condutores que é separado por um material isolante, onde de um lado ficam as cargas positivas e do outro numa placa as cargas positivas e na outra as cargas negativas. Então a gente consegue tanto carregar ele rapidamente quanto fazer uma descarga rápida, muito utilizado em diversos componentes, tanto para descarga rápida quanto, por exemplo, onde a gente precisa uma estabilidade ali naquele circuito. Também temos os indutores, que eles armazenam energia na forma de campo magnético, e ele é basicamente um componente eletrônico que é constituído por espiras de um fio condutor que são enrolados em torno de um núcleo magnético. Agora bora aqui para alguns conceitos importantes, que eu até falei anteriormente, até citei para não explicar o que era, do que se tratava. Temos primeiro a corrente elétrica, que ela é basicamente fluxo ordenado de partículas portadoras de carga elétrica, que ocorre um deslocamento delas por dentro de um condutor, e essa corrente ela é denotada em função do tempo. E para essa corrente existir, a gente precisa aplicar nesse condutor outro conceito importante também, que é a diferença de potencial. A diferença de potencial já diz muito sobre ela no próprio nome. A diferença de potencial se trata realmente de uma diferença de potencial, por exemplo, onde a gente tem um ponto mais alto. Se eu estou em cima de um prédio, por exemplo, eu estou com uma energia potencial gravitacional grande. Se eu salto desse prédio, claro, com paraquedas, porque a gente não pode saltar de um prédio sem paraquedas porque é perigoso. Aí eu salto desse prédio com paraquedas. Essa energia potencial gravitacional ela vai se transformar em energia cinética, onde antes de eu encostar no chão com paraquedas, eu vou estar com a energia cinética máxima e a energia potencial gravitacional mínima. Ou seja, essa energia potencial ela é transformada em energia cinética. Aí basicamente ocorre quase que a mesma coisa na corrente elétrica. Essa diferença de potencial ela ela gera esse fluxo ordenado das partículas. E também temos um conceito importante que é a carga elétrica. A carga elétrica basicamente é uma propriedade física que ela é determinada pelas interações eletromagnéticas entre essas cargas. Agora aqui falando sobre algumas leis importantes para análise de circuito. Temos a lei de Ohm, que basicamente se trata de uma relação descoberta por um físico, que essa relação diz para a gente que a tensão entre dois terminais
ela é igual à corrente que passa por esse condutor vezes a resistência desse circuito, seja somente a resistência desse condutor ou a resistência do circuito total, outras resistências que tiverem no circuito. Também temos a lei de Kirchhoff, que basicamente ela afirma pra gente que toda corrente que entra num nó de um circuito elétrico, seja ele qual for, ela vai sair daquele nó. Por exemplo, se a gente faz um encaixe de torneiras, um encaixe de mangueiras, onde a gente tem só uma mangueira injetando água e três saindo, toda corrente de água que entrar naquela naquela parte que vai dispersar para os outros três, ela vai sair. Ou seja, toda corrente que entra naquela junção, ela sai daquela junção. Então, basicamente, é isso que essa relação, que essa lei de Kirchhoff diz pra gente. Agora, falando aqui sobre a aplicação, temos a aplicação das EDOs, das equações diferenciais ordinárias, de primeira, segunda, seja ela qual ordem for. Temos aqui no capacitor, que basicamente a gente tem a corrente sendo dita pela capacitância vezes a variação da tensão no tempo. E também temos aqui no indutor dizendo que a tensão é igual à indutância multiplicado pela variação da corrente no tempo. Os circuitos do tipo RLC, RC e RL, que são compostos basicamente por resistores, capacitores e indutores, eles necessitam das EDOs para realizar os cálculos das tensões e correntes em relação ao tempo, porque normalmente não é uma coisa linear que se decai e tudo mais. E a gente também tem, tem que em um circuito elétrico que existe apenas um único desses componentes, um indutor ou um capacitor, ele é modelado por uma equação diferencial de primeira ordem. Já nos que possuem os dois componentes, o indutor e o capacitor, eles são representados por equações diferenciais de segunda ordem. Agora, fazendo o exemplo de um circuito RLC, que é um circuito que possui um resistor, um capacitor e um indutor. O circuito com um capacitor de 50 mF, um indutor de 5 H e um resistor de 25 ohms em série, como mostra a figura abaixo. No instante t igual a zero é conectado nesse circuito uma bateria com tensão igual a 10 vezes Euler elevado a menos t sobre 4 volts. Como o capacitor se encontrava descarregado, encontra a carga no capacitor em qualquer instante em que t maior ou igual a zero. Utilizando a lei de Kirchhoff, que diz que a soma das tensões em uma malha é igual a zero, descobrimos que a tensão da fonte vai ser igual à tensão do indutor, mais a tensão do capacitor, mais a tensão no resistor. Então, utilizando as equações já apresentadas de tensão e corrente no capacitor e indutor, no caso, a corrente no capacitor é igual ao valor do capacitor vezes a derivada da tensão sobre o derivado do tempo, e a tensão no indutor é igual ao valor do indutor vezes a derivada da corrente em relação à derivada do tempo. Então, a gente consegue obter a equação 1 através dessas informações fornecidas. E a gente consegue substituir os valores e dividir todos eles por 5, já que todos eles são múltiplos de 5. Assim, a gente tem uma EDO linear de segunda ordem com coeficientes constantes. E basta resolvê-la. Para resolvê-la, a gente vai ter que encontrar a solução da EDO homogênea, já que a solução geral vai ser a EDO homogênea mais uma solução particular. Então, a gente pode igualar a zero e vamos ter que resolver essa EDO homogênea. Utilizamos a equação característica, que é AR2 mais BR mais C igual a zero.
a gente substitui os valores das constantes A, B e C, encontramos o delta, já que apresenta uma equação de segundo grau. Esse delta é positivo, então vai ter duas raízes reais diferentes. Encontramos as raízes reais diferentes, no caso R1 e R2, que foram menos 1 e menos 4. E encontramos a solução geral da EDO homogênea, que no caso é y de t é igual a uma constante vezes O elevado a menos t, mais outra constante vezes O elevado a menos 4t. Agora é necessário encontrar uma das soluções particulares para poder encontrar a solução geral. E isso a gente vai utilizar a própria tensão da fonte, solução particular que é a tensão da fonte, que é 2 Euler elevado a menos t sobre 4, como mostra a equação 3. Para isso, utilizaremos o método dos coeficientes a determinar. Então, utilizaremos a variável A maiúsculo, e a solução particular será A maiúsculo vezes O elevado a menos t sobre 4. Encontraremos as duas derivadas da solução particular. A derivada primeira será menos A sobre 4 vezes O elevado a menos t sobre 4. E a segunda derivada, feita através da primeira, utilizando a regra da cadeia, menos A sobre 4 vezes menos 1 sobre 4 vezes O elevado a menos t sobre 4. E tudo isso vai resultar no A sobre 16 vezes O elevado a menos t sobre 4. Agora basta substituir o valor na equação inicial, tanto os valores da derivada primeira e segunda, quanto a da solução particular. E nisso a gente pode encontrar o valor de A, que é 32 sobre 45. Então, assim, a gente encontra a solução particular para o problema, substituindo o valor de A, que vai ser 32 sobre 45 vezes O elevado a menos t sobre 4. Então, para encontrar a solução geral, basta somar as duas soluções, tanto a particular quanto a solução homogênea. Então, a gente vai ter a equação y de t é igual a C1 vezes O elevado a menos t mais a constante 2 vezes O elevado a menos 4t mais 32 sobre 45 vezes O elevado a menos t sobre 4. E essa equação ela vai definir a carga no circuito elétrico para t maior que zero. Agora nós iremos apresentar uma explicação de EDO em um circuito RL. Assim temos o seguinte exemplo. Uma bateria de 12 volts é conectada a um circuito com um indutor de 0,5 H e um resistor de 10 ohms em série, como mostra a figura abaixo. É pedido para determinar a corrente I, sabendo que a corrente inicial é zero. Então, primeiramente, a partir da lei de Kirchhoff de tensões das malhas, já citada anteriormente, temos que a tensão total é igual à queda de tensão no resistor e no indutor. Já sabemos que no indutor a tensão se dá pela variação da corrente ao longo do tempo multiplicada pela sua indutância. Então, chegamos na seguinte equação. V de t é igual ao valor do meu indutor vezes a derivada da corrente em relação ao tempo, mais o valor do meu resistor vezes a corrente. Essa é uma equação classificada como EDO linear de primeira ordem. A seguir, nós dividiremos toda essa equação por L e em seguida nós iremos substituir os respectivos valores oferecidos, né? No caso, 500 mH para o indutor e 10 ohms para o meu resistor, chegando na equação que a derivada da corrente mais 20 vezes a corrente é igual a 24. Agora nós vamos calcular o fotointegrante para a resolução da EDO utilizando a seguinte equação. μ de t é igual a E elevado à integral de P de t dt. Com a equação anterior, percebemos que P de t é igual a 20, que é a equação que multiplica I. Assim, substituindo e resolvendo a integral de 20 em relação a t, que é igual a 20t, nós temos que o fator integrante ele é igual a E elevado a 20t mais uma constante c. Agora, em seguida, nós iremos escolher a constante c como sendo igual a zero e multiplicaremos toda a equação por μ de t, para que o lado esquerdo da minha equação seja igual à derivada do meu fator integrante vezes a minha função. E chegaremos no seguinte resultado.
que a derivada de E elevado a 20t vezes I é igual a E elevado a 20t vezes 24. Integrando de ambos os lados e tendo que a integral da derivada de uma função é a própria função, dividiremos em seguida tudo pelo fator integrante, que é elevado a 20t. Resolvendo, portanto, só a integral, somente a integral, no caso, retirando a constante 24 de dentro da integral e utilizando substituição, chegaremos ao resultado 6 sobre 5 vezes E elevado a 20t mais uma constante. E, portanto, a equação da corrente é dada por 6 sobre 5 mais uma constante multiplicado por E elevado a menos 20t. Agora, para encontrar o valor da constante C, nós vamos utilizar a condição inicial apresentada no problema, que diz que em t igual a zero a corrente é nula. Por isso, nós vamos substituir o zero na variável t e chegaremos que a constante C é igual a menos 6/5. Por último, vamos substituir o valor da constante C agora encontrada na última equação da corrente calculada. E chegaremos que a função que modela o comportamento da corrente no circuito do problema é I é igual a 6/5 que multiplica 1 menos E elevado a menos 20t. Nesse próximo exemplo, irei falar sobre o circuito RC com uma fonte de tensão constante, levantando a equação para tensão em cima do capacitor. Para isso, vamos assumir que nossa fonte é constante, o capacitor está descarregado antes do funcionamento do circuito, e esse funcionamento se dá a partir do momento t0. As equações utilizadas foram as seguintes. Para o resistor, temos que a tensão em cima do resistor é igual à resistência vezes a corrente que passa nele. Para o capacitor, temos que a capacitância de cada capacitor é dada pela carga dividido pela tensão em cima dele. Como a tensão em cima do capacitor é o que queremos encontrar, isolando VC você tem carga dividido pela capacitância. E por último, é bom lembrar que a corrente em qualquer circuito é a variação de carga pelo tempo. Então pode escrever que a corrente é um circuito como a derivada da carga pelo tempo. Para equacionar o circuito, iremos utilizar a lei de Kirchhoff, que diz que a soma das tensões de uma malha fechada é zero. Então temos que menos V, que é a tensão da fonte, mais a tensão em cima do resistor, mais a tensão em cima do capacitor tem que ser zero. Isolando a tensão da fonte, você tem que a tensão da fonte é igual à tensão em cima do resistor mais a tensão em cima do capacitor. Utilizando essa primeira equação, iremos substituir a tensão em cima do resistor pela resistência vezes a corrente e a tensão em cima do capacitor pela carga dividida pela capacitância. Então se obtém V igual a R vezes I de T mais a carga pela capacitância. Só que se sabe que a corrente é a derivada da carga pelo tempo. Então se substitui o I de T e vai restar em tensão da fonte igual a resistência vezes a derivada da carga pelo tempo mais carga dividido pela capacitância. Para resolver a EDO, será necessário utilizar o método do fator integrante, que diz que quando uma EDO se encaixa nesse padrão, se descobre o fator integrante, que é dado pela fórmula E elevado à integral de P de T, e multiplicando ambos os lados da EDO pelo fator integrante, se possibilita manipulações matemáticas que ajudam na resolução da EDO, como demonstrado abaixo. Agora pode-se integrar ambos os lados. Com a equação encontrada, pode-se reparar que se tem ambos os lados, é elevado a t sobre RC. Então pode-se dividir ambos os lados, achando a função final de que é de t. E para achar a carga no momento zero, basta pegar a fórmula geral dos capacitores e multiplicar a capacitância pela tensão no momento zero, que nós sabemos que é zero. Então a carga no momento zero é zero. Então sabemos que no momento inicial que t vale zero, a carga também vale zero. Logo, basta substituir os termos da equação obtida. Logo após, isolando o K, que é o que se deseja encontrar, deve-se substituir o valor de K na fórmula de Q de T. Obtida a equação da carga, agora deve-se encontrar VC, e para isso basta dividir a equação encontrada pela capacitância, que é uma constante, e assim obter a equação VC de T.
E por fim, agora será demonstrado como se obtém a corrente do circuito através da equação da tensão em cima do capacitor. Pela fórmula, percebe que a corrente que passa pelo capacitor é igual à capacitância vezes a derivada da tensão no capacitor sobre o tempo. E como já tem a equação da tensão em cima do capacitor, basta fazer a capacitância vezes a derivada da função já encontrada, assim obtendo a equação da corrente no circuito. Agora aqui, falando da conclusão que a gente chegou com esse trabalho, foi que basicamente com tudo isso que a gente viu, a gente conseguiu perceber que desde os circuitos elétricos mais básicos até os mais complexos, se faz necessário o uso das CDOs. Então, o estudo das equações diferenciais ordinárias para o curso de engenharia elétrica, segundo o nosso grupo, a gente chegou a uma conclusão que é imprescindível, pois lá na frente, mesmo que não seja algo que a gente vai usar no nosso cotidiano, tipo deduções e tudo mais, a gente acredita que é bem interessante a gente saber de onde vem e todo o processo de, de onde deriva realmente tudo que a gente trabalha, tudo que a gente mexe, tudo que a gente encosta, tudo que a gente vê. Então, essa é uma matéria bastante importante na grade curricular. E muito obrigado pela atenção de todos e tenham todos um ótimo dia, semana, ano e vida. Até mais.